Imagine-se em uma situação comum do dia a dia. Está na fila do supermercado, dirigindo no trânsito ou em uma reunião de trabalho. Até então, nada parece fora do lugar. Mas e se, de repente, as circunstâncias mudarem drasticamente? Sem as normas sociais e as pressões que normalmente nos guiam, quem você se tornaria? O ser humano, por natureza, é capaz de grandes atos de bondade, mas também tem o potencial para comportamentos monstruosos. Essa dualidade não é apenas um tema literário ou filosófico, ela é uma realidade com a qual convivemos diariamente. A pergunta que fica é: o que nos mantém no caminho do bem? E mais inquietante ainda, até onde estamos realmente longe do mal? O que é certo ou errado para você? Essa resposta parece simples, mas já parou para pensar de onde vêm essas noções? Na maior parte do tempo, acreditamos que somos guiados por princípios sólidos, mas muitas de nossas ações são moldadas pelo ambiente ao nosso redor. Quando as pressões sociais são removidas, a verdade sobre nossa moralidade pode emergir de maneiras perturbadoras. A obra O Senhor das Moscas, de William Golding, é um exemplo clássico que explora essa fragilidade. Quando um grupo de meninos fica isolado em uma ilha deserta, sem supervisão adulta, as normas sociais começam a desmoronar e o instinto de sobrevivência toma conta. A civilização rapidamente dá lugar à brutalidade. Este não é apenas um exercício de imaginação literária, é um retrato da realidade humana. O monstro não está em fatores externos, mas dentro de nós mesmos, aguardando as circunstâncias certas para emergir. Mas isso não é algo que acontece apenas em situações extremas, como a ilha deserta de Golding. O verdadeiro perigo da moralidade não está apenas em grandes crises, mas nas pequenas ações diárias que ignoramos ou minimizamos. Muitas vezes, ao presenciar injustiças, escolhemos o silêncio ou a inação, racionalizando que não é nosso problema ou que não é tão grave. No entanto, essa passividade moral, seja ao ignorar o desrespeito no trabalho ou rir de piadas ofensivas, contribui para a normalização de comportamentos prejudiciais. Esses pequenos desvios acumulam-se ao longo do tempo, tornando-nos menos sensíveis ao sofrimento alheio e mais propensos a justificar a apatia ou até a crueldade. Isso transforma nossas omissões em fatores que perpetuam a desumanização, afetando tanto quem sofre as injustiças quanto quem escolhe ignorá-las. Se você ainda acredita que é imune a essa corrupção moral, considere o famoso experimento da prisão de Stanford. No estudo, participantes foram designados a papéis de guardas e prisioneiros em uma simulação de prisão. Em questão de dias, aqueles que assumiram o papel de guardas começaram a agir com crueldade, abusando de seu poder. Os prisioneiros, por outro lado, rapidamente se tornaram submissos e emocionalmente destroçados. Isso foi apenas um experimento, mas o que ele nos ensina é alarmante. As circunstâncias podem transformar qualquer um em um agente do mal. Philip Zimbardo, o criador do experimento, apontou que o ambiente desempenha um papel crucial no comportamento humano. Sob certas pressões, os valores que acreditamos serem fixos podem ser rapidamente esquecidos. Não é que as pessoas se tornem más por vontade própria. Muitas vezes, elas são moldadas pelo contexto em que estão inseridas. E isso levanta uma questão fundamental. Quantas vezes nos deixamos levar por influências externas sem perceber? Seja a pressão do trabalho, a expectativa da família, ou até mesmo a busca por aceitação em círculos sociais, estamos constantemente moldando nossa moralidade em resposta a essas forças. A desumanização é uma das principais chaves para o entendimento de como a moralidade se desintegra. Ela ocorre quando começamos a ver outras pessoas como menos humanas, tornando mais fácil tratá-las com crueldade ou indiferença. O exemplo mais extremo disso pode ser encontrado em genocídios e guerras, onde grupos inteiros são retratados como animais ou inimigos, o que facilita as atrocidades. Porém, isso não está restrito a grandes eventos históricos. A desumanização ocorre nas interações cotidianas.
Pense, por exemplo, no modo como no trânsito tratamos os outros motoristas. Ao nos fecharmos em nossos carros, passamos a ver as outras pessoas apenas como obstáculos no caminho e não como seres humanos com histórias, emoções e vidas próprias. Isso facilita o comportamento agressivo e a falta de empatia. Outro exemplo pode ser o tratamento frio e impessoal com pessoas mais humildes ou com quem trabalha em cargos de serviço. Quando tratamos essas pessoas como invisíveis ou indignas de atenção, estamos, de certa forma, desumanizando-as. A desumanização também aparece nas redes sociais, onde a distância física e o anonimato tornam mais fácil atacar verbalmente outras pessoas. Frases ofensivas, insultos e o desejo de cancelar alguém que pensa diferente são comportamentos que nascem dessa incapacidade de ver o outro como humano. Quando você se pega tratando os outros como obstáculos ou inimigos, é um sinal de que está caminhando na direção da desumanização. Outra força poderosa que pode nos afastar da moralidade é a pressão para conformar-se. Como seres humanos, somos profundamente influenciados pelos grupos dos quais fazemos parte. Muitas vezes, seguimos o fluxo porque é mais fácil, porque tememos o julgamento alheio, ou simplesmente porque não queremos ser diferentes. O conformismo é perigoso porque nos leva a tomar decisões baseadas no que é aceito ou esperado pelos outros, e não necessariamente no que é certo. Em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, o demônio Screwtape aconselha seu sobrinho Wormwood que distraia os seres humanos das questões morais importantes, mantendo-os focados no mundano e trivial. Essa distração é suficiente para desviar alguém do caminho do bem. Ao invés de enfrentar grandes dilemas, o conformismo nos faz seguir o que é mais conveniente e popular no momento. Considere, por exemplo, como nos comportamos em ambientes de trabalho. Quantas vezes você já viu algo errado acontecer, como uma injustiça ou uma decisão antiética, mas não disse nada porque ninguém mais parecia incomodado? Esse é o perigo do conformismo. Em vez de defender o que acreditamos ser certo, muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil de seguir a multidão, mesmo que isso signifique comprometer nossos valores. Se o mal pode ser tão facilmente despertado em nós, o que podemos fazer para resistir? A conscientização é o primeiro passo, mas isso precisa ser traduzido em ações práticas. Uma maneira simples de começar é praticar pequenos atos de bondade e justiça no dia a dia. Por exemplo, se você presenciar alguém sendo tratado com desrespeito, intervenha. Você não precisa fazer um grande discurso. Às vezes, um simples comentário pode ser suficiente para chamar a atenção para o comportamento inadequado. Em uma reunião de trabalho, se algo injusto está sendo decidido, seja a voz que questiona. Muitas vezes, as pessoas esperam que alguém se posicione, e sua iniciativa pode incentivar outros a fazerem o mesmo. Outro exemplo prático é resistir ao anonimato nas redes sociais. Em vez de participar de campanhas de ódio ou de cancelamento, tente praticar a empatia online. Se alguém expressa uma opinião com a qual você discorda, busque uma conversa civilizada em vez de um ataque pessoal. Isso ajuda a criar uma cultura de respeito, mesmo em ambientes digitais. Além disso, evite o conformismo intencionalmente. Quando se sentir pressionado a fazer algo que vai contra seus princípios, reflita sobre as consequências de seguir o fluxo. Por exemplo, se seus colegas de trabalho estão todos ignorando um comportamento antiético, seja corajoso o suficiente para apontá-lo. Essas pequenas ações cotidianas fortalecem sua moralidade e criam uma resistência prática ao mal. A linha entre o bem e o mal é muito mais frágil do que imaginamos. As forças que nos empurram para um lado ou para o outro são muitas vezes sutis e invisíveis, mas estão sempre presentes. A boa notícia é que, ao nos tornarmos conscientes dessas forças, temos o poder de resistir. No entanto, esse poder só é real quando aplicado no cotidiano. A moralidade não é algo fixo,
Ela é moldada pelas nossas escolhas diárias, sejam grandes ou pequenas. Quando decidimos tratar os outros com dignidade, intervir diante de injustiças e não nos conformarmos com o que é mais fácil, estamos, na prática, escolhendo o bem. Esses conhecimentos não são apenas filosóficos, eles são profundamente práticos. Eles nos ajudam a entender como podemos evitar comportamentos destrutivos em nossas próprias vidas, como nos tornamos mais atentos ao outro e como podemos resistir às influências que corroem nossa moralidade. A questão central é: quem você quer ser? Cada escolha, cada ação molda essa resposta. Então comece hoje, nas pequenas decisões do seu cotidiano.